Boa noite, a paz do Senhor. Uma vez eu estou aqui gravando um vídeo, uma transmissão. Vou deixar aí salvo no meu Instagram, para que, caso você tenha a oportunidade de assistir, você seja edificado. Vou tentar aqui apressar as palavras para ser bem resumido, né, bem objetivo, para não cansar muito quando você tiver acesso. Nas redes sociais as pessoas têm um problema com coisas longas, coisas que demoram muito, mas eu vou tentar passar uma mensagem bíblica, uma mensagem consistente, mas que seja também dinâmica para a tua vida. Eu vinha pensando sobre as atuações do diabo e a batalha espiritual que nós que conhecemos a Bíblia sabemos que existe. Eu quero falar sobre a atuação do diabo e também a atuação de Deus diante da atuação do adversário. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse assunto, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre os seus anjos, é que o diabo é mentiroso. A Bíblia fala claramente que ele é um mentiroso, que nele não há verdade. João, lá pelo capítulo 8, irmã Rafaela, paz do Senhor, manda um abraço aí para o irmão Oséias, paz do Senhor, Deus abençoe, saudade aí de vocês. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o diabo existe, ele de fato existe, ele atua, ele opera. A Bíblia tem muitos versículos que explicam isso. A segunda coisa é que o diabo ele é enganador, ele é mentiroso. Ele mentiu para Eva. Jesus diz que ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, é um aspecto que você deve observar. A segunda coisa, ele é orgulhoso. Paulo diz a Timóteo que o pecado do diabo foi o orgulho. Então, alguém já levantou essa pergunta: será que se o diabo se arrependesse, Deus perdoaria ele? A resposta é não. Deus conhece o mais profundo ser de suas criaturas. O diabo ele é orgulhoso, ele não se arrepende. Então, é uma coisa a se observar. Entrou o Jardel também aí, Pai Senhor Jardel. Então, a segunda coisa é que o diabo ele é orgulhoso. Mesmo que houvesse essa hipótese, ele não se arrependeria. Ele é orgulhoso. Ele é astuto, ele é enganador. E no livro de Jó, no Antigo Testamento, é onde nós vemos mais explícito a atuação do diabo. Então eu vou ler aqui, que está no capítulo 2 de Jó, no versículo 4, que é a segunda vez que Deus ele tem ali uma conversa, um diálogo com o diabo. No versículo 4 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Aí o versículo 6, então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. A primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 4 é que o diabo conhece a natureza humana. Ele diz assim: pele por pele, o homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida. Isso significa que o diabo ele nos observa. Como eu falei aqui no início, o diabo ele é uma criatura real, ele é um ser real, ele é inteligente. Alguém pensa que o diabo ele é um ser horroroso, que é desajeitado, mas Jesus diz que o reino das trevas, os demônios, as potestades, que o inimigo, o seu reino é um reino organizado, eles não lutam um contra o outro, eles têm táticas. Paulo diz que eles são dominadores, que eles são potestades, eles têm um local, eles ficam nos ares. E aqui Satanás, ele demonstra conhecer o intelecto humano, conhecer o comportamento humano. Ele diz que se Deus tocasse na saúde de Jó, se Deus tocasse na vida dele, na integridade física dele, ele diz assim: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Ele estava colocando em dúvida a integridade de Jó, colocando em dúvida a total confiança que Jó tinha em Deus. A irmã Aurilene entrou aí, Pai Senhor.
Então, o que eu quero dizer aqui é que o diabo ele não é um neófito, ele não é uma pessoa despreparada. O diabo ele é inteligente. Se você vê lá na tentação de Jesus, ele tentou Jesus com perguntas capciosas, com propostas tentadoras. Talvez se fosse um outro qualquer, tinha caído no laço do diabo naquele momento. Mas Jesus respondeu ele dentro da palavra. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Então o diabo ele é uma pessoa preparada, ele conhece a Bíblia. Não sei se você já ouviu alguém falando, mas o diabo ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Agora, o conhecimento dele, que ele tem da Bíblia, é um conhecimento corrompido. Ele é vaidoso, ele é orgulhoso. Quando você encontra uma pessoa orgulhosa, você pode perceber, ou se você quiser entender como é o diabo, é só você lidar com uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que não aceita repreensão, uma pessoa que não aceita correção. O diabo ele é orgulhoso. E aqui no livro de Jó ele relata que pele por pele tudo homem dará pela sua vida. Mas ele se enganou, porque Jó tinha uma fé totalmente convicta em Deus. Então, o que eu quero te dizer é que você tenha cuidado, porque como um leão, ele anda rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele nos observa, ele conhece o nosso ponto fraco, aquele pecado que você mantém, ele conhece, aquela falha que você mantém, ele conhece. Então ele anda bramando, ele anda em derredor, buscando quem possa tragar. Quando você abre a brecha, ele atua, ele usa pessoas. Efésios capítulo 2 diz que os filhos das trevas, eles já são dominados pelo diabo. Eles são controlados pelo diabo. Entrou aí a irmã Jordana, a paz Jordana, paz do Senhor. Então, o diabo ele não é um ser irracional. Ele é um ser constituído de inteligência. O próprio Deus criou ele, um ser inteligente, mas ele é orgulhoso, ele é mentiroso, ele é profanador, ele é vergonhoso, e tudo ele faz para desonrar o homem. Se você prestar atenção na vida de Jó, tanto no capítulo 1 e os capítulos que se seguem, ele tocou na área financeira da vida de Jó, foi a primeira área que ele tocou. A segunda área que ele tocou foi na família de Jó, certo? E você percebe que ele tocou também na saúde de Jó, Aí 3 áreas vitais da vida de um homem. Ele tocou na área financeira, na família e na saúde de Jó. E talvez se fosse um de nós, a gente teria muita dificuldade em entender esse processo. Ele, conhecedor da fraqueza humana, conhecedor da fraqueza e debilidade humana, fez isso. Então o que eu quero te dizer, não é que você tenha medo dele, ele é um inimigo, mas se você é de Deus, você já o venceu. Se você é de Cristo, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, a não ser que tenha a permissão de Deus, como teve aqui. Deus permitiu, no versículo 6, então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Então Deus deu ali permissão, mas deu um limite. Até aqui você toca, até aqui você vai, mas a vida dele você não toca. Então saiba que o diabo ele tem poder. Paulo diz que ele é o Deus deste século. Paulo diz que ele é capaz de transfigurar-se em anjo de luz. E ele tem estratégias, ele é inteligente, mas ele não tem todo o poder. Ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Deus ele tem todo o poder. Deus deu um limite a ele, então ele não passa desse limite, mesmo que ele quisesse, ele não pode passar, porque Deus ele tem todo o poder. Então, eu quero te dizer que para enfrentar o diabo está nas mídias, o diabo está em filmes, o diabo está atuando em facções criminosas, o diabo está atuando em bares, o diabo está atuando em criminalidade, o diabo está atuando na prostituição, em todos os locais, na política, em todos os locais que você pensar, ele tem um altar, ele tem uma pessoa que o serve. Os ímpios, mesmo sem entenderem, servem a ele. O mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz que
aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então que você se fortaleça no Senhor. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas é espiritual. Ela se dá espiritualmente. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a vitória é certa em nome de Jesus. Tá bom? Quero te dizer e te alertar. É um alerta. Nós temos um inimigo que nos observa, que tenta destruir a nossa fé, que mente pra gente, que envia mensageiros da mentira para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos desanimar, para tentar nos desfortalecer, para tentar nos desencorajar. Mas o meu recado de Deus para você essa noite é que, assim como na vida de Jó, o próprio Deus testificou de Jó. Ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal, ele é fiel a mim, ele é o meu servo, eu o amo. E lá no final do livro, Deus restituiu tudo a Jó. Deus teve de tratar com Jó, ensinando a ele algumas coisas que ele ainda não entendia. Mas no resumo da história, o que fica bem evidente é que Jó era fiel a Deus de verdade. Jó amava a Deus mais do que a sua família, mais do que as suas riquezas, mais do que os seus bens, mais do que a sua saúde. Jó amava a Deus. E que eu e você tenhamos essa mesma fidelidade que havia em Jó. Porque tendo esse amor por Deus, nós iremos enfrentar tudo. Deixa eu ver quem está aqui. Está o Jardel, a Jordana, a Rafaela e a Aurilene. Boa noite. Eu vou indo aqui, eu vim do culto agora há pouco, aí decidi gravar esse vídeo. Todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Orem por mim, orem pela minha família, ore pelo meu ministério. Se você entende que Deus tem me usado para você, ore por mim, ore pela minha casa. Não são dias fáceis, né? A gente está passando por alguns dias difíceis, tanto espiritualmente como materialmente, mas o Senhor tem nos dado força. Ore por mim, para que eu não me corrompa, para que eu não me desvie da verdade, tá certo? Eu vou orar pela tua vida também. Vou fazer nesse momento aqui uma oração por você que está ouvindo aí. Talvez tenha alguma área na tua vida que esteja vulnerável, tá bom? Talvez tenha alguma coisa que tenha te amedrontado, tá certo? Eu vou orar por você, pela tua vida espiritual. Nós não somos perfeitos, gente, irmãos. Mas a Bíblia diz assim: se alguém tem algum pecado, ou se alguém tem alguma falta, confesse, tá certo? Entrou o pastor Messias. Pastor Messias, o senhor deseja compartilhar conosco uma palavra aí? Pastor Messias é uma bênção de Deus. Eu amo ouvir esse homem pregando a palavra, aprendo muito com ele. Se ele estiver aí me ouvindo, se ele puder participar, eu vou convidar ele aqui para participar. Ele saiu, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Entrou a Lidiane, certo? Que Deus ele seja o ajudador de vocês. Para mim é um prazer estar falando da palavra de Deus para vocês, tá bom? Senhor Jesus, meu Pai, meu amigo, eu quero te apresentar essas pessoas, esses irmãos que estão aqui comigo, Senhor, nessa transmissão. Que tu possa abençoá-los, que tu possa ser o ajudador deles, que tu possa ser o mestre, Senhor, que tu possa ter, Senhor, total autoridade, total domínio, total controle sobre a vida dos irmãos, Pai. Deus, se há alguma luta, se há alguma dificuldade, se há algum problema, se há alguma acusação do inimigo, Pai, pois nós sabemos que o inimigo, ele nos acusa, ele põe em dúvida a nossa fidelidade, ele põe em dúvida as nossas intenções. Mas assim como tu estiveste com Jó, assim como tu estiveste com os teus servos, com Davi, assim como tu estiveste com Moisés, Senhor, seja tu contigo, seja tu conosco, Senhor. Seja nosso auxílio, seja o nosso reforço, seja o nosso amparo, seja o nosso amigo, Senhor. Obrigado por tu nos manter de pé, Senhor. São tantas lutas, são tantas aflições, são tantas dúvidas que surgem no nosso coração. Mas tu tem nos sustentado, tem nos ajudado, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém.
Deus abençoe vocês. Até a próxima. Deus abençoe.